Olá, meus amigos e amigas do mercado imobiliário. Estamos aqui com o nosso Open House Podcast. Agradecendo vocês que estão nos vendo aí, nos ouvindo. Eu e meu amigo Marcos Benjamin. Nos sigam aí no Instagram, no YouTube, nosso canal. Deem um like, por favor, compartilhe, ajuda aí nosso canal a crescer. E vamos embora. Estamos aqui com um grande amigo nosso do mercado imobiliário, da engenharia. Ele que está aí conduzindo uma grande empresa aqui na cidade de João Pessoa e trabalhando por diversas capitais do país. Ele, o Wilson Cartacho. Wilson, obrigado pela presença aí do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu e para mim é uma honra estar aqui com vocês falando sobre engenharia, arquitetura e também a parte imobiliária. Meu amigo, se apresente, porque muitas pessoas não conhecem o Wilson Cartacho, mas muitas mesmo conhecem. E quem é o Wilson? Da onde o Wilson veio? O que é que o Wilson faz? Como criou essa empresa, né? De onde surgiu? Você, numa bela tarde de primavera, disse, vou abrir uma perfuradora. Bom, eu sou engenheiro civil formado aqui na UFPB e fiz cursos de pós-graduação, mestrado na USP, o doutorado aqui na UFPE, nessa área de geotecnia, que é uma área muito específica para quem trata com solos. Então, hoje eu estou na segunda geração das empresas Concresolo e Copesolo. São empresas fundadas por meu pai, Valdez Borges Soares, e a gente atua aqui no mercado de João Pessoa, de Paraíba, Rio Grande do Norte e um pouco do Ceará também, prestando serviços nessa área de fundações, contenções, investigação geotécnica e provas de carga. Uma empresa genuinamente paraibana, que atua em outros estados, né? E trabalha num segmento da engenharia que eu acho super importante. A gente estava conversando aqui em off, que a parte de geotecnia, fundações, acho que é o início de qualquer grande empreendimento, qualquer grande produto muito imobiliário que se queira comercializar, né? Acho que o meu pai, quando fez a empresa, na década de 70, ele originalmente era professor acadêmico e viu então uma oportunidade, um crescimento da cidade. Naquela ocasião a gente estava iniciando esses prédios mais altos aqui em João Pessoa e ele começou com os serviços de investigação geotécnica, que seria a Concresolo, na década de 70, e um pouco depois a Copesolo, que faz a elaboração do projeto e também a execução das fundações profundas, que o mais conhecido são as estacas. Então esse início dele influenciou os seus filhos. Ele tem 4 filhos, certo. 3 do primeiro, 1 do segundo casamento. E até onde eu lembro, assim, eu nunca pensei em fazer uma outra profissão. Nem quando era pequeno, eu sempre tinha isso na cabeça de ser realmente engenheiro. Grande parte influenciado por ele, né? Mas depois, quando eu comecei a trabalhar com engenharia, vi que realmente eu sou uma pessoa realizada e que estou na área certa, né? Então você sempre quis ser engenheiro, Wilson? Sempre. Desde nunca tive aquelas etapas, né? Hoje eu quero ser médico, amanhã eu quero ser astronauta, quero ser bombeiro. Não, eu sempre quis ser engenheiro mesmo. Ele me levava às vezes para a obra, eu ia, dava uma olhada, coisa e tal, e para mim era uma coisa natural. Era uma extensão assim da minha casa, estar dentro de um canteiro de obras, desde pequeno. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu fiz engenharia, a gente estudou junto, meu amigo, de muito tempo, e a gente teve o prazer de ter aula com o professor Valdez. Vou botar umas imagens aí do professor Valdez. Foi teu professor, né? Foi nosso professor, era pai de Wilson, era realmente uma referência. Ixi, tá aí, ele era teu professor também, Wilson? Foi também. Mas rapaz, como é que é isso? De sala de aula, porrada em casa. Aí exige mais, né? A exigência é dobrada. Ele nasceu aonde, Wilson? Ele nasceu em Bananeiras em 1948 e o pai dele era empresário do meio de transporte, né? Tinha empresa de ônibus. Ele trabalhou desde cedo com o pai, tanto que tem muita gente daquela época ainda que conhecia ali a Valdez, o cobrador. Olha só. Porque ele trabalhava com o pai cobrando o pessoal que estava ali pegando na empresa de ônibus. O transporte para João Pessoa. Mas na linha Bananeira, João Pessoa. Bananeira, João Pessoa. Naqueles ônibus da época, né? Aqueles ônibus que chamava de sopa, que era uma coisa bem antiga, né? Que era meio que uma adaptação, aqueles Chevrolets antigos. Olha só. E aí ele contava, por exemplo, que era uma época que você não tinha essas facilidades hoje em dia de asfalto, de GPS, nem pensar, né? Então, ele, por exemplo, para descer Bananeiras, que é uma serra, para chegar lá embaixo em Guarabira, você descia naquelas curvas sinuosas de barro que muitas vezes o cara tinha que segurar no braço o carro. Sim. Enrolava corrente nos pneus, etc., para não deixar o carro deslizar, né? Meu Deus. Então era uma época realmente de... dureza, meu irmão. Mais duro do que hoje, né? É verdade. Ô Wilson, e aí quando é que teu pai veio para João Pessoa? Ele veio mais ou menos com 10 anos de idade para cá, né? Uma década depois de nascido.
E aí ele começou a se dedicar muito aos estudos, era muito estudioso. Aí começou a dar aula nos cursinhos aí que tinha de pré-vestibulares da época, na ocasião, no Liceu Paraibano, aqueles Sei. colégios lá do centro. Entrou na universidade no curso de Física, depois também no curso de Engenharia, se descobriu como engenheiro, Aí- deixou Física de lado, iniciou a vida acadêmica dando aula na pós-graduação de Campina Grande, tendo defendido a primeira tese de mestrado lá na década de 70, e um pouco depois ele abriu a empresa aqui em João Pessoa, a primeira empresa de fundações da Paraíba. Em que que se ano? Em que ano? 78 abriu a Concresolo e 4 ou 5 anos depois abriu a Copersolo e está aí até hoje, né, na segunda geração. Foi nesse período que ele visualizou que João Pessoa era uma cidade que tinha o quê? 3, 4 prédios? Que eram Eu acho que considerados- você contava no dedo das mãos os prédios altos que tinha aqui na praia, né? Que Cara, eu vou te falar uma coisa. Pra quem não conheceu, aí eu vou dar um depoimento. O pai de Wilson, Valdezão, era uma figura, cara. O cara, sabe aqueles caras que sabem? Ele é um cara que ainda tinha bastante conhecimento, que ele usava o conhecimento e produzia bastante, desenvolvia bastante, porque engenharia são soluções, você tem que encontrar as soluções. E além esse lado dele, de engenheiro e tal, de ter realmente essa experiência, de saber fazer, ele era um cara que tinha uma vontade de viver assim, ele vivia mesmo, ele fazia muitos amigos. Eu acho assim que boa parte dos clientes dele, ele conseguiu conquistar pelo que ele tinha de conhecimento, mas a amizade com aquilo ali. Então ele só era uma verdadeira família que se juntava ali. Os alunos, então, já viu, né? E ele era um cara que a gente sentar, tomar cerveja, falar sobre a vida, tomar uma dosinha de uísque e comentar sobre engenharia e sobre a vida. Era um Ele cara viveu que- muito, cara, que viveu muito bem, conciliava a foi teoria foi com a bem feito. prática, né? Quem teve o prazer de conhecer ele e aí tem um legado aí dos filhos, filhos. acho que a saudosa homenagem, viu, seu pai? Viu? Aí, no caso, a empresa de vocês, Wilson, ela hoje praticamente 90% ou 100% ela trabalha para todas as construtoras de João Pessoa. Ela presta trabalha, serviço. é um serviço terceirizado, né? Em que o construtor nos contrata para dar uma solução solução técnica, do na ponto fundação, de vista. na fundação do. Porque se você olhar a fundação, assim como do ponto de vista estrutural ou arquitetônico, por exemplo, arquitetônico ele não influencia em nada. É uma coisa que está enterrada e não tem motivo estético nenhum. Então, o construtor contrata uma solução para você manter a integridade do prédio, projeto, né? né? Manter aquele equilíbrio de cargas, etc., e ter a durabilidade da vida útil. Então, a gente faz uma análise do solo, o primeiro passo é esse, investiga, vê qual é o perfil geológico do terreno e apresenta algumas soluções dentro das possibilidades que a gente tem aqui de tecnologia aqui na cidade. Então, é um serviço muito especializado. Hoje em dia, a gente tem toda uma facilidade, mas na época que ele criou não era bem assim, né? Eu acho que ele passou ali para aquela geração de engenheiro mais raiz, que não tinha acesso a computador, aos sistemas de informática e de cálculo que a gente tem hoje. No máximo era um livro, né? E um livro, olha lá, né? Foi o precursor, então, desse segmento da engenharia, né? Eu acho que um belo projeto deve iniciar com um estudo bem criterioso e uma execução mais criteriosa ainda das fundações, da parte estrutural, porque já me falou aqui em off, eu obviamente tenho contato com isso, que nem todo projeto é igual, né? Não. Ele muda. Não. Você pode ter, que tem casos de projetos iguais, né? Por exemplo, na cidade o cara fez aqui um projeto com o mesmo pavimento, mesma área de apartamento, mesma fachada e quis replicar de lado. Isso. Ele é todo bonitinho, todo igual, mas para baixo não é. O solo era diferente. O solo Na muda. mesma cabeça de quadra, Muda. você muda. Muda. O Tanto solo. que há um indicativo de você nunca usar uma investigação vizinha para fazer Olha isso. o seu prédio, porque na engenharia a gente tem muito controle sobre os materiais confeccionados pelo homem, ou seja, concreto, aço, que você tem um controle de produção, Ferro, né? você tem uma metodologia de cálculo um pouco mais apurada, mas o ramo de engenharia não é bem assim, de geotecnia, perdão, não é bem assim. Porque você está tratando com solo, que é um material que não foi construído pelo homem, né? Então tem toda uma maneira de você avaliar isso aí que começa com a investigação geotécnica e a quantidade de furos de sondagem que a gente chama, né? A sondagem, você tem, quando você vai fazer um projeto, você sabe a quantidade mínima. Você não sabe a massa. São quantas que você tem que fazer? No mínimo duas. Peraí, sondagem é uma investigação, então. É. Vai lá, perfura o solo e Faz faz o uma furo, análise, né? tira a amostra, tira a resistência, e aí você faz nunca menos de 2. Porque Certo. justamente o segundo serve para você usar como contraprova. E se você precisar fazer mais, quem é que determina isso? É um engenheiro? O projetista da fundação. Então ele vai avaliar, por exemplo, se
aqueles 2 furos foram necessários para você caracterizar a obra, o terreno. Certo. Nem sempre é suficiente. Aí você pede um 3º ou um 4º Perfeito. furo. E realmente deve ser. Imagina só aqueles prédios que você tá fazendo, 4, 5 torres. Quantos furos você deve fazer ali, né, cara? Já dá para Que é notar que não é custo, É. é investimento. É Porque investimento. na hora que você tem uma análise Não, e é maior, relevante. É isso que eu o queria engenheiro perguntar. pode fazer, né? É isso que eu queria perguntar para o Wilson. Qual, você sabe monetizar mais ou menos, monetizar, mas vamos percentualizar. Quanto que a fundação, porque para mim tá claro que ela é extremamente relevante para você fazer um prédio, né? Um projeto. Mas você tem como dizer assim, percentualizar em, assim, sei lá, 40%, 30% de um VGC de uma obra dessa? Bom, tem aqueles indicativos da literatura que uma fundação, junto com a investigação, deve girar em torno de 5% do valor da obra. Da obra, 5%. Da obra. muito pouco. É. Para o tanto que é Não, importante, mas, né? Mas ser 5%. Vou perguntar uma coisa. O solo de João Pessoa, vamos falar João Pessoa, Ah. Paraíba, enfim. O solo de João Pessoa, ele é um bom solo, ele é um Homogêneo, solo muito né? ruim. Porque, por exemplo, na minha lembrança, eu sei que Recife é um mangue lá e é complicado construir lá. Como é João Pessoa? Freático deve Bom, ter João muita Pessoa, a gente tem algumas características também que lembram Recife. Certo. A gente tem aqui basicamente 2 geologias. É a questão dos prédios da praia, né? Que está numa planície costeira, numa baixa altitude. E tem os bairros mais altos. São geologias diferentes. Ou seja, o que você pratica lá embaixo na praia, não pratica em cima. Não funciona. Então, praias como Manaíra, Bessa, Cabo Branco é uma coisa. É. E bairros como Jardim Luna, Miramar. São coisas diferentes. São Para coisas Para quem não diferentes. conhece João Pessoa, são bairros da orla marítima e bairros um pouquinho mais afastados, mas também É. pertencentes àquela João Pessoa Região, ali que né? é mais pujante em prédios, né? Um prédio região mais... leste, que a gente chama, Isso, norte e leste isso. da cidade. Você tem uma característica aqui, se você pegar, por exemplo, um livro de fundação, praticamente todos os tipos de estacas que você tem nesse livro já foi feito em algum momento aqui em João Pessoa. Por conta dessas particularidades, principalmente na região da praia, que você tem influência do mar na formação geológica e também do rio Jaguaribe ali. É. Então você tem regiões que aparece aquela argila orgânica que o pessoal chama de mangue. Então isso já leva, por exemplo, a fundação para um caminho. Você tem outros setores que você muda, isso aí é mais arenoso, aí você já trata de uma maneira diferente. Deve ser um desafio. Então- Você construir ali em Cabedelo, cara, ali perto do porto, que tem... Entre o rio e o mar. Entre o rio e o mar, ali que você já vê que Gasta é estreito aquilo ali. Mal tem a Transamazônica, que é a BR. E você vê o pessoal construindo muito na beira-mar ali, prédios, né? Porque só até 4 andares, né? 3 andares ali na região Beira-mar, da né? beira-mar. Mas ali você tem que fazer um prédio para baixo, praticamente, né? Porque E tem mais um detalhe. Olha o quanto que o profissional de engenharia tem que entender, né? Numa cidade só, vamos falar região metropolitana de João Pessoa, mas tem tantas diferenças, né, Wilson? Você, à medida que o mercado avança, você vê assim que a responsabilidade sobre o engenheiro aumenta. O engenheiro de uma maneira, de um aspecto geral. O cara que vai tocar a obra, ou o cara que é dono da própria construtora. Ele Isso. tem responsabilidade logo no início na contratação dos profissionais que vão trabalhar com ele. E aí ele tem que avaliar, por exemplo, a questão da investigação geotécnica, porque é uma coisa fundamental. Quanto mais informação se tem para quem vai fazer o projeto, mais econômico fica esse projeto. Então, a investigação geotécnica, o que você gastar ali, você vai recuperar pelo menos 10 vezes e não no custo da obra. Economizando nas outras Na etapas. obra, né? Nas mas outras etapas. mas às Cultural, vezes- enfim. legal, mas você vê, né, Fabiano, como que é importante, como eu tinha já comentado, a medicina, eu acho que a engenharia é uma das ciências que você realmente tem que saber mesmo o que está fazendo, porque você está mexendo com vidas, né? Não é só questão do custo, obviamente, é muito bom para a gente que é incorporador, empreendedor, mas também você está mexendo ali, você está fazendo moradias para pessoas, você está atacando um mercado que é o sonho de todo o mundo, não é só do brasileiro, mas de todo mundo ter um imóvel próprio. Então, você fazer aquilo ali realmente com lastro, com firmeza, com confiabilidade. E de maneira geral aqui, os Tranquilo. construtores de uma pessoa, eles seguem mais a cartilha? Sim, eu acho que sim, a grande maioria são criteriosos, que eu acho que isso é inerente para uma pessoa que vai fazer incorporação, que vai trabalhar com engenharia de uma maneira geral, né? Que começa, por exemplo, eu acho que na escolha dos profissionais que você vai atuar. Eu entendo que uma pessoa que vai comprar um edifício, um apartamento, por exemplo, às vezes é o sonho que ele idealiza, né? Sim. Ele vai ficar muito tempo ali, por exemplo, preso no banco, com financiamento, ou então trabalhou A vida 30 toda, né? anos, a vida toda para é. poder comprar, né? Comprar, exatamente. Dificilmente
vai ganhar uma herança, uma coisa, mas a grande maioria é essa. Então, eu acho que é o mínimo que a pessoa tem que fazer quando constrói, é pensar nesse público que vai ali passar a vida com a sua família. Né? E a gente tem tantos casos aqui no Brasil, mas eu presenciei um que foi o Palace lá no Rio de Janeiro. Aquilo ali até hoje é uma mácula para a cidade, é uma mácula para o bairro da... E um problema judicial. Judicial, não. Você entende tão bem nessa área aí, Exato, né? não. As decisões, as melhores decisões judiciais foram criadas nesse caso do Palace, né? Na época era o juiz Luiz Felipe que hoje é ministro do STJ, né? Ministro Luiz Felipe Salomão, mas na época ele era juiz lá na vara de execuções no Rio de Janeiro e foi ele que deu as melhores sentenças para tentar amenizar os prejuízos para os lesados na questão do Palace. Mas tem família hoje que nem tem uma indenização irrisória. A gente tem algum caso assim, parecido com o Palace? Não, nesse nível não, né? De relevância não. Agora, mas ali foi um erro de projeto, de material, de fundação. Tu sabe dizer mais especificamente? Eu acho que quando chega num caso desse aí, Marco, é tipo assim, a queda de um avião. É quando é um somatório de fatores, de problemas. Um monte de coisa que aconteceu para chegar nisso aí. Não é à toa que a gente tem hoje em dia um dos ramos da engenharia que está muito destacado, que é o ramo de perícia, de patologia, de recuperação. Sim, com certeza. Você tem, por exemplo, tem uma vida útil normal, né? Que isso é normal, você ter que já que recuperar, mas tem também algumas deficiências que já saem desde o começo. Aí, graças a Deus que esses casos são mais isolados e que hoje a gente usa até como ensinamento, né? Ver esse tipo de coisa que aconteceu na história da construção do país para evitar que isso volte a acontecer. Agora, assim, na sua visão, na sua experiência, que você atende diversos clientes aqui, você acha que o mercado paraibano, falando em engenharia, a gente está em que nível? A gente está avançado, a gente está correndo atrás? Como é que a gente está? A gente vê uma pessoa, uma pérola, né, para o Nordeste, né? Ela é bem em arquitetura e em projetos, isso é bacana. Eu acho que não deve nada a ninguém. Assim, vou usar um parâmetro. Sério, cara? Um parâmetro. Por exemplo, aqui a gente tem alguns edifícios dos mais altos do país, que nem todo mundo sabe, tem esse tipo de sensação. Além de ser altos, edifícios muito esbeltos, que é um outro tipo de característica. Então, tem aqui escritórios de projetos que têm prêmios nacionais, não só de escritórios de cálculo. Alto quanto, assim? Quantos pavimentos? 50 andares, por exemplo, 51 andares. 50 andares. Que durante um tempo era muita gente que não sabe, o primeiro ou segundo prédio mais alto do país. Do país. Né? Aqui a gente venceu várias barreiras. Você teve prédios aqui, por exemplo, com 30 andares há 20 anos atrás, que eram desafios, né? Eram paradigmas. Sim. Depois o Rio Mamoré da Conserpa, que se tornou o maior do Norte e Nordeste, há 10, 15 anos atrás, mais ou menos. 2 andares, eu acho. Aproximadamente. E hoje a gente tem um Turgeneva no Altiplano, que é um dos mais altos do país, deve estar ali entre os 3 ou 4 mais altos. Tem lá um mirante, que todo o pessoal contempla toda a orla marítima. Sim, o mirante do Skybar, né? Que é muito Cara, João Pessoa, conhecido, como você falou, Marco, é uma pérola ali. E agora a gente está tendo esse papo de engenharia, a gente está vendo que o quanto que transita as possibilidades, né? Eu acho que essa questão da altura do edifício, ele dá um parâmetro sobre a qualidade local de se fazer. Até porque não se precisou sair para outras praças para você pegar os profissionais. Então você pega tudo aqui. Desde a arquitetura até os projetos de cálculo, execução, tudo aqui. A maioria foi coisa local. Então, na Paraíba, temos profissionais gabaritados, com experiência para desenvolver projetos. Tanto é que esse daí é um dos maiores do Brasil, né? Eu comum com a opinião de Wilson. Eu acho que João Pessoa, ela produz muito. Porque a gente, quando vem do Sudeste ali, por exemplo, e faz uma analogia com os empreendimentos aqui de João Pessoa, nossa senhora, João Pessoa deixa de desejar em nada. Ao contrário, você acha que você está em São Paulo, você está no Rio de Janeiro, você pensa, né? Você raciocina, lá deve estar as melhores construções. Tem nada. Aqui é muito melhor, tanto na questão de estética, quanto da construção em si, da qualidade da construção. Uma vez, Eric, o que fez esse de 50 andares, né? Ele me disse que ele fez um prédio para baixo. Né? Sim. Né, Wilson? Subsolos aí, né? Quantos andares tem? Como só? Você tem, por exemplo, os subsolos, ali deve ter coisa de uns 8 metros só de subsolo, e a partir daí começam as fundações, né? 8 metros só de subsolo. Aí a partir daí que começam as fundações. Bateu a curiosidade, eu acho que o Wilson trouxe umas imagens de algumas. É bom. Pode passando aí, a gente vai falando e passando, né? Mas assim, eu acho assim, fica claro a gente dizer que na Paraíba, em João Pessoa, na Paraíba, nós temos profissionais, nós temos engenharia de ponta, nós temos várias opções de obra, várias condicionantes
Olha lá. Olha lá, Quem que é esse aí do seu lado? Aí é meu pai, a gente tá na obra Valdezão. do Mangabeira Shopping, né, no início da obra. Mangabeira Shopping. Um terreno muito amplo, que tinha assim as suas variações ali, que é até uma coisa esperada para aquela região, né? Um terreno relativamente bom em termos de solo, né? E que o maior desafio aí realmente era você conseguir escavar, porque era muito resistente Olha esse só. terreno. Era resistente o quê? Duro, mole demais? Muito duro, muito duro. Então você, por exemplo, passava aí aqueles equipamentos de terraplenagem e o pessoal tinha dificuldade realmente em fazer a escavação. E é na parte alta da cidade, né? Ele está na parte alta, ali nesse bairro que, geologicamente, é da formação Barreiras, que é um solo bom. É um solo, é isso que eu ia perguntar. É um solo, então, é um solo bom, né? Um solo duro ou É um um solo solo bom? bom. Posso Um solo dizer bom. que esse shopping está edificado num solo tranquilo, né? Tá Sem tranquilo. polêmica, Fabiano. Um grande sem equipamento, polêmica. comercial, podem ir para lá que tá tranquilo. Tranquilo. Já A o fundação outro, foi feita pela já o outro não, né? Não, ninguém sabe, né? Vou muito com minha família, viu? Para os Vai dois. muito, né? Para os dois Ó, trocos. se ele vai, Legal, então tá é tranquilo, né? Isso que eu ia perguntar também. Me fala um aí. Isso que é não obra, né? Isso é obra onde é isso Obra aí? em Manaíra, né? Eita, olha Com esse estaca estaca, cara, metálica. Essa E máquina lá? é da sua empresa? É, da empresa da Copesolo, então é uma máquina moderna, é um bate-estaca com martelo hidráulico. Então você tem, por exemplo, fabricantes aqui locais que você compra essa base, mas o martelo ele é importado lá da Europa. Não tenho a menor ideia disso aí, cara. É. E aí você está levantando que é uma viga, né? Uma viga metálica que a viga. gente usa também para fundação. que é Caro, uma... meu amigo, isso. Pra quem não viu? entende, o cara escava, enterra um perfil metálico para servir como apoio ou base para a Como fundação apoio. de um prédio. Aquilo é de aço, né? Aquela viga, por Eita, exemplo, olha. está apoiada na Ah, pedra, tá apoiado lá na- embaixo. Vai até uma pedra Vai. para que encontre a resistência, a solidez necessária. Ela pra- vai na mudança de geologia, Olha onde só. termina a camada de solo, mais ou menos Olha com só o 18 buraco, metros, e meu começa o calcário. Esse Isso prédio é é onde? aquele da Holanda, né? Esse é de Alisson, da De Holanda. Alisson, né? Ah, Prime View. Prime View? É isso? Não, acho que não é o Prime View, não. Prime Não é View é mais Prime na View, frente. Prime View, é. Esse é Prime Esse é View? o Holandas Place. Não, Não, é o Prime Holandas View. Place é ali atrás. É o Prime View, é. Prime View, é. Olha, Prédio outro, olha, uma olha. escavação Outro muito prédio grande, que é né? uma joia da engenharia, né? Eu posso falar, né? É, não, ali você tem desafios, por exemplo, de fazer uma contenção, porque era muito desnivelado, né? Vai de uma rua para outra com Sim. mais ou menos 14 metros de diferença. Então começou por um estudo para fazer as contenções, de uma contenção para uma rua, contenção para um Ó, terreno ó, e a contenção Olha para o o que ele está vizinho. falando. Primeiro, a questão de desafiar a fundação. E segundo, a contenção com o restante Olha isso aí. da cara. vizinhança, né? A contenção Olha é como isso se fosse aí, o muro de arrimo, né? Você, Isso. para fazer uma escavação, tem que se contrapor os A- impulsos do solo. Aqueles Esse é buracos onde? ali é o quê? São as, Esse é são na as frente do vigas do extra. prédio? Vão ser as vigas do prédio, né? Essas aí são as vigas para segurar a contenção. Rapaz, Isso aí é- são tirantes, ancorados Ei, no terreno. irmão. Hoje ele é o que tem maior altura de escavação aqui em João Pessoa, tem 15 metros na Pra sua parte baixo. mais alta. Esse aí? Esse daí. Olha a máquina ali, pra você comparar, meu amigo. Olha a Engenharia máquina com relação- paraibana, meu amigo. Execução, cálculo, projeto, Tudo aqui, tudo, tudo em casa. aqui, tudo aqui. Eu me orgulho, cara. Acho É que por isso cada que, vez não, mais é por que isso que eu eles estão indo pra fora, porque a gente é muito competente, né? cada vez mais que a gente vai ter oportunidade aqui no podcast de conversar outros, com pessoas aqui da Paraíba, de fora, mas a gente tem que dar valor mesmo. Olha lá. Olha o homem aí, ó. O engenheiro. Ah, meu Aí, amigo, ó, a o vida de negócio aí- geotécnico, né? Que muita gente só vê o glamour no escritório, Sim. mas no dia a dia é isso aí, ó. É dentro de um canteiro de obra e você faz uma prova de carga lá em Juazeiro do Norte, né? Para você testar e mostrar Juazeiro do para Norte. a Nossa, vocês construtora. constroem lá também, Wilson? Também. A gente tem Olha lá. feito obras ali no interior do Ceará, alguma coisa também no Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró. Mas o foco é aqui em João Pessoa. Aí é outro empresarial, é outra escavação, né? Uhum. Está se precisando de muita vaga de garagem nesses prédios. Sim, verdade. E aí a solução é você escavar. Qual desses foi o mais desafiador, parte assim, do Wilson, que tu viu aí? Cada um deles tem um desafio. Por exemplo, uma contenção dessa, você tem que olhar para cada parede dessa, porque cada parede é um vizinho que você Sim. tem ali. E a contenção serve para isso, você segurar o vizinho. Vizinho. Então, dependendo, você às vezes faz uma construção dessa aí com 15 metros para baixo, não é tão difícil se você fizer, às vezes, 4 ou 5 na praia, Eita. porque muda a Totalmente, geologia, né? muda a questão da água, uma dificuldade. Volta ali, aquilo era de vocês? Vocês ainda estão lá? Era a nossa É no sede Roja, ali né? uma sede tradicional lá no Roja, né? Essa imagem aí tem muita gente conhecida, né? Olha lá, com Pessolo. Que passamos muitos anos lá, né? Uma época em que as construtoras eram lá no centro da cidade. Sim. E esse prédio a gente deve ter Lá no passado Roja, aí lá no Roja, né? lá no Roja, pelo menos 30 anos aí, né? Fazendo É no projetos. baixo ou no alto Roja? A gente Esse sabe, é no sabe, alto. sabe o que lá teve por isso, né? Esse é no Alto Roja.
Olha lá, Aí a Valdez. equipe que a gente tinha na obra, né? Ali com meu pai, com meu irmão Valdez, o pessoal do escritório, né? Com Ricardo, Brenda, tem as azul é seu irmão. estagiárias. Meu irmão Valdez Valdezinho. Filho, que a gente também projeta. Faltando né? Vanessa aí, né? Na foto. E Vanessa, que está hoje numa expansão da empresa. Meu pai criou, antes de falecer, um ramo para construir. E Vanessa está hoje construindo. E a concreção da Copa Solo está eu e Valdez Filho lá fazendo os Certo. projetos e tocando Todo a mundo na empresa. engenharia. Uma família De engenheiro. da engenharia, cara. A engenharia paraibana realmente Aí você vê a relevância. são histórias de sucesso. Você vê, né? O cara, ele começou, ele visualizou em 1970 a oportunidade de negócio. Tecnicamente, era professor e tinha competência para isso. Decidiu empreender, que isso é uma raridade, porque normalmente você encontra o cara que é bom tecnicamente, aí contrata um empreendedor. Ou o cara é bom empreendedor e contrata técnicos melhores. Ou o cara que faz os dois. E aí, por essa decisão dele, você vê toda a família, todo o nicho, empresa, funcionários e quanto que isso impacta na vida das pessoas. Quantos funcionários vocês têm hoje? Will? Você Deve tem ter uma por ideia? volta de uns 60 funcionários. 60 funcionários. Aí você vê 60 pessoas, maioria casada. Então você multiplica isso aí por 2. Então você faz uma festa de fim de ano que é para 150 pessoas, 200 pessoas. São famílias, né? Família, E você né? ali se for tá família nesse... mesmo de 4 a 5, Pois é. vai dar de 250 a 200 300 pessoas. pessoas, né? Mas aí o pai dele, que naquela Começou época tudo, né? começou tudo. Isso que é muito bacana, cara. Eu acho assim, tem uma dúvida assim que eu penso assim, quando você que é professor, você que é estudioso, dá aula, enfim, trabalha usando seu conhecimento na sua empresa, quando você vai para congresso e tudo mais, as pessoas têm muita curiosidade de saber aqui do solo da nossa região, o que é que o pessoal comenta, o que é que você pode dizer um pouco sobre isso aí? Bom, hoje em dia, essa percepção que João Pessoa é uma cidade assim, realmente desejável, isso eu confiro em loco assim, quando eu vou para esses congressos, né? Sob vários O aspectos. pessoal fala de João Pessoa? Né? Fala, muito Mas de fala João em que? Pessoa. Fala da construção, fala da cidade em si, da qualidade Da de vida. cidade em si, né? Eu escuto gente que fala, eu quero passar férias em João Pessoa, aí eu quero morar em João Pessoa, eu quero conhecer as praias, quero conhecer a Praia de Tambaú, Cabo Branco, etc., aqueles pontos turísticos, né? Então, João Pessoa está passando assim por um momento muito especial que está se refletindo na engenharia, né? A engenharia está atuando para suprir essa demanda. E assim, eu escuto esses elogios, não só a parte bela da cidade realmente, mas também com relação à engenharia, que as pessoas perguntam como é que funcionam as coisas aqui, etc. E hoje em dia, assim, é um prazer, é um privilégio que a gente tem, por exemplo, de atuar aqui, morar e trabalhar numa cidade como João Pessoa. Porque tem isso também, por exemplo, você fica imaginando, vou dar um exemplo bem hipotético assim, Fernando de Noronha é maravilhoso, mas você imagina você levar todos os profissionais envolvidos, fazer um prédio, fazer alguma coisa nesse sentido. Aí você tem uma cidade como é João Pessoa, para quem conhece, para quem não conhece, João Pessoa tem suas peculiaridades, todo mundo que vem aqui se interessa, Mas gosta tem muito. uma infraestrutura da cidade grande, E tudo, tem, cara, deixa nada a desejar. pessoas, eu gostei até da opinião dele, o que é que a gente tem de arquitetura aqui, o que é que a gente tem de engenharia, que pode incentivar aos empreendedores, aos empresários e aos investidores a mostrar que João Pessoa realmente é uma joia ali, né, que está... É um Sim, case de case sucesso de já para o sucesso. mercado imobiliário. A gente tem condições de fazer esse tipo de empreendimento com as pessoas que tem aqui? Tem. Eu acho que você tem aqui profissionais fantásticos em todas as áreas que você precisar. Por exemplo, você precisa na área de arquitetura, você vai ter pessoas excelentes na parte de cálculo estrutural, na parte executiva de grandes empresas que estão aí aptas para construir, seja o que for, hotel, pontes, viadutos, shopping, hospital, os prédios comerciais, residenciais. Eu acho que a gente já tem um histórico aqui na cidade de vários anos e que não deixa a desejar em nenhuma outra situação. Guardada as devidas proporções, realmente a gente tem exemplos muito bacanas de obras e execuções que são feitas com pessoas genuinamente paraibanas, né? Eu sei que a gente tem, tipo assim, empresariais bastante atuais, modernos, que você pode comentar, também residenciais, aí a gente parte também para condomínios horizontais, e também obras do governo. A gente tem aí, eu posso falar, né? Pode perguntar. Eu queria perguntar o que você falou em obra. Então, quando a gente está em casa também, é necessário você fazer o estudo do solo para você fazer uma casa. Não necessariamente, quem está falando de prédio, mas casa também é relevante. Se eu quiser fazer uma casa, eu tenho que fazer uma fundação, um estudo? Olha, é o ideal, é você fazer. Por exemplo, você tem as normas técnicas, mas não tem assim, explicando diretamente para uma casa. Mas ela diz o seguinte, para o projeto de fundação, você precisa fazer as investigações geotécnicas. Nem todo mundo ainda tem essa percepção de que precisa fazer. Mas eu tenho visto assim uma demanda crescente
principalmente com a chegada dos condomínios. Alguns condomínios têm regras próprias. Condomínio horizontal, né? Os condomínios horizontais têm regras próprias e uma dessas regras é que precisa fazer a sondagem para se construir a casa. Então você já parte Cara, fazendo de uma peito- segurança. peito na raça, como a O galera fazia condomínio que está sendo antigamente. concluído aqui, posso falar o das Américas, que é lá no outro plano, existe uma cláusula no contrato, viu, professor e advogado Marcos Benjamin e corretor de imóveis. Tem uma cláusula lá que fala que é necessário, para Fazer começar a um obra, ter estudo, um estudo de o solo. estudo investigativo do solo, que é a sondagem. Cara, isso é de uma relevância fantástica, Claro. porque não faz sentido você adquirir um terreno com um preço bastante valorizado, trabalhar com materiais de construção que estão realmente numa De crescente, primeira linha, usar engenharia, usar mão de obra específica e economizar num estudo geológico. É. Não faz sentido, né? Não é o local, a hora para você economizar, não é aí, É. não. Porque se você Não é, comprar, então, um terreno e começar como a galera fazia antigamente, Todo no peito jeito, e na raça, é. todo jeito, construir, aí você, por isso que você entende hoje, casa rachada, né, telhado Pois é. comprometido, tudo Pois isso é, por e negligência. eu acho que até para respaldar o engenheiro da obra, o construtor, ele precisa ter um documento desse. Sim. Que isso assim é básico. Não é básico na engenharia, se eu vou construir alguma coisa, eu quero saber o que é que tem ali embaixo. Né? Para você proteger quem vai depois habitar aquela casa Ou seja, aquele não prédio. cabe mais aceitar, iniciar uma obra sem ter as nessas informações. condições, Nesse sentido, a gente tem engenheiros conscientes de que a coisa tem que ser tem, feita assim. tem. Acho que tem, Nessas graças a Deus. obras mais relevantes, prédios mais verticalizados, que é onde eu atuo, então eu vejo que 100% deles fazem isso. Né? Até porque, como eu vou fazer o projeto, É, eu não posso fazer um projeto de fundação sem ter as informações que eu preciso. entendi. Não tem condição. E obra pública? Obra pública também. Assim, porque qualquer obra de engenharia, você precisa ter uma campanha de investigação. Então, eu imagino que, eu não trabalho tanto na obra pública, mas existe uma etapa para você fazer o projeto. Né? Acho que é até licitação para o projeto, não é para a execução. E nesse momento aí, os profissionais que vão ser contratados, eles com certeza farão os seus pedidos de investigação. A sondagem é só um deles, né? Entendi. É um tipo só deles. E eu vou mais além na engenharia. A gente comentou aqui, na mesma rua, às vezes tem vários tipos de soluções tecnológicas de engenharia para executar, mas em João Pessoa, em relação a outros estados, a gente tem, de fato, uma miríade aí, uma gama diferenciada mesmo de opções, de situações. Quais são as, vamos dizer assim, não dificuldades, mas os desafios que você, que tem uma empresa há mais desde 70, dos anos 70 Mais aí, de 30 anos, 40 eu anos. acredito que, sei lá, vou chutar aqui, 80% a 90% dos prédios vocês já transitaram. Pode até colocar aí mais algumas imagens, se tiver, de obras que ele possa comentar, Eu vi né? que lá no Altiplano vocês tomaram conta mesmo, em todos os prédios ali, que é onde tem a maioria dos arranha-céus aqui de João Acho Pessoa, que ali talvez 90% das obras nós fizemos, né? Participamos de alguma maneira, seja com investigação, com fundação ou contenção. E tem diferenças que você sente, tanto em relação à contenção, quanto em relação à fundação. As maiores escavações de João Pessoa ficam nos bairros altos Sim. da cidade. Isso é um condicionante geotécnico. Porque é onde o solo ele tem uma melhor coesão, ou seja, ele se sustenta melhor, e onde você tem nível d'água com muita profundidade. Porque, com certeza, se pudesse fazer essas obras, essas escavações na praia, os construtores também estariam fazendo lá. Então, são situações que a geologia elas nos leva para determinado caminho. Hoje, um dos desafios é fazer essas contenções na praia, onde já está tendo demanda para isso. A gente está aumentando gradativamente a altura desses subsolos. Sim. E aí é um desafio você enfrentar, por exemplo, a presença do lençol freático. A água ela é uma coisa que complica muito a vida do engenheiro. Você não vai, na maioria das vezes, você não vai brigar com ela. Você procura mecanismos de aliviar a pressão, desviar, né? desviar a questão da água, impermeabilizar o solo, ali o subsolo no caso, para evitar que a água entre. Então, um dos desafios é esse. Concretar com água, cara. Como é que faz, né? Pensa aí. Água Tem mole, desafio. pedra dura, Ele tava falando, eu tava lembrando. Antigamente, os prédios, aquela coisa simples, né? Portaria, vaguinha de garagem ali. Hoje em dia o cara tem lavanderia, academia, tem coworking, tem uma série de coisas que demanda mais equipamentos no subsolo, né? Não, eu vi. E subsolo deixou de ser o patinho feio do imóvel. Porque hoje em dia os lançamentos imobiliários, o cara bota lá e tem lava-jato, tem
As garagens tudo pintada, bacana, né? Mano? Não, tem que. Eu tava até pensando hoje, a maioria dos. Tem uma tendência do mercado termos carros elétricos, né? Sim. E aí, como é que você bota, né? Os prédios novos agora estão vindo com tomadas na garagem, você bota eletricidade com água, né? Saber enfrentar isso aí, né? Exatamente, é um desafio. Uma vez eu vi um prédio em Brasília, 3 andares de subsolo, era uma bomba de água, 24 Puxando, né? horas puxando o prédio normal e a bicha que tava muito minado, 24 horas a bomba funcionando e jogando água para fora. Olha que coisa, né? E assim, maquinário. Eu tenho uma curiosidade sobre maquinário. O maquinário que a tua empresa, a Concressol e a Compessol usa, é um maquinário atual, tem respeito aí às questões ambientais, Isso. ruído. Enfim. Uma das coisas que a gente fez nessa, digamos, vou chamar de segunda geração lá, Certo. né? Eu, Valdez e Vanessa, a gente modernizou a questão operacional da empresa. Então, nós pegamos máquinas mais modernas no que se refere à velocidade e a questões ambientais, né? De você ter um cuidado com menos ruído e com menos vibração. Essas novas máquinas, você tem um controle na hora que você está executando. Então, por exemplo, a gente tem equipes que estão viajando fora do estado e na hora que ele está fazendo uma estaca, a gente está recebendo a informação lá no escritório. Então, a gente recebe informação de pressão de concretagem, de volume, o comprimento da estaca. Então, a gente consegue acompanhar qualquer eventualidade que aconteça na obra. Então, a gente tem um Quer controle dizer a mais. que tu tem uma máquina lá em Mossoró, fazendo uma perfuração, botando uma estaca lá, que quer que seja, e a máquina te dá a informação aqui no escritório, no altiplano. Dá. Pra você a gente controlar. vê todo o trajeto que ela sai daqui de João Pessoa, a gente acompanha Caramba, o bicho. horário que ele chega lá, Tecnologia, viu, quando cara? descarrega. Então, as empresas, de uma maneira geral, elas procuraram investir nisso para atender determinadas, digamos, nichos de solo que possam existir. Agora, claro que tem situações que o solo nos impõe uma solução. Aí não se consegue, por exemplo, sair daquele tradicional bate-estaca. Sim. Não se Tem conseguiu que ainda. ter, né, aquele... Ainda a tecnologia ainda não avançou o suficiente para poder evitá-lo. Agora, dentre os bate-estacas que existem, por exemplo, a gente tem o hidráulico, que aí você faz, por exemplo, uma obra mais rápida. Então você diminui aquele tempo, aquele período de cravação das estacas dentro de um canteiro de obras. Que aquilo é uma perturbação, né? É bom Porque do treme a cliente tua ver, né? casa, treme o prédio do lado. É bom que o cliente veja que desde o começo, além dos projetos, da execução, existe um maquinário tecnológico. Nossa, Mostrar para a gente que o produto que é entregue, ele tem tecnologia para desenvolver, para executar, para acontecer. grandes E empreendimentos. tem paraibano. acompanhamento, cara. E é paraibano. E né? é paraibano, Né? Isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta que eu me veio aqui, eu me recordei que foi o seguinte. Existe alguma solução, alguma coisa genuinamente Valdez e Ana, poderia dizer assim, que ele desenvolveu, que as pessoas replicaram em outros estados? Eu sei que seu pai é um muito cara boa. muito estudioso na área e foi referência, continua sendo referência no setor aí da engenharia. de Defender a fundações. primeira tese, né? Exato. Rapaz, fala pra Isso. gente esse episódio. Bom, ele durante muito tempo fez um serviço aqui que chamava melhoramento de solo. Não foi assim ele que criou, mas ele adaptou aqui a técnica, criou métodos de cálculo aqui para executar e várias obras, isso só funciona na praia, na geologia lá dos sedimentos. Então, várias obras dessas regiões foram feitas com uma tecnologia que barateava muito o custo. Porque o melhoramento do solo é você corrigir uma fraqueza do terreno e você conseguir executar com fundações mais baratas. Fazer, por exemplo, com fundações rasas, com sapatas. Então, ele desenvolveu isso aí e depois que eu terminei o curso, eu fui fazer o mestrado lá na USP e quis estudar isso aí, essa solução. Então, eu estudei, passei 3 anos, fiz testes aqui em João Pessoa, etc. Levei, defendi para uma banca de professores e, no final, uma coisa interessante, eu cheguei no resultado que ele já fazia aqui. Ou seja, você Ele já validou, executava, né? validou o que ele já fazia. O que ele já vinha fazendo com a experiência dele, eu tive que passar 3 anos lá estudando, rapaz, fazendo é. cálculo, etc. Pra Provando comprovar, você vê, né, cara? pra chegar no resultado dele. Valdezão aí, Seu ó. Valdez, ó. É aquela engenharia raiz, né? Aí. Verdade. Quer dizer que você, quando fez o seu mestrado, você seguiu uma linha de solução tecnológica, né, Sim. para executar determinada fundação no sedimento, e ela foi conferida, constatada e 3 anos após. Exatamente. Rapaz, é legal, história, né, é. cara? Olha só. E a gente fazia isso assim, procurando
desenvolver as soluções caseiras aqui de João Pessoa. Né? Então, você, por exemplo, hoje tem lá na USP, uma dissertação de mestrado, a minha, de Vanessa, que depois continuou, falando sobre o solo de João Pessoa, falando sobre a maneira de se construir aqui. Que depois eu continuei, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, já na UFPE, a gente já pegamos uma outra vertente, que é um tipo de fundação que você associa a fundação rasa com a profunda e vê os benefícios disso aí. Então, aqui a gente está, digamos, nessa vanguarda da aplicação dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, nós fizemos uma parceria com a UNB, com a Universidade de Brasília, para poder fazer essa pesquisa, com a Unicamp também, para poder fazer esses testes aqui, e desenvolvemos uma metodologia para usar, a gente chama de radier estaqueado. Essa técnica em João Pessoa. Olha a galera envolvida, Pernambuco, São Bahia, Paulo, Brasília. Bahia. Tá? Curiosidade, aí tu estudando lá na tua casa, aí teu pai, papai, tirava uma dúvida assim, ele falava, pai, não sei não, vai saber, estuda aí, como é que era? Bom, uma das vantagens de você ter um professor assim, você tem vantagem, agora casa, também né? tem cobrança. Cobrança, Né? Então ele sempre me cobrava muito em alguns aspectos, mas assim, sempre era um mestre que estava ali presente. É verdade. Agora, até para ensinar como você, por exemplo, assumir depois a empresa, ele teve uma postura de, algumas vezes eu procurava ele, agora é contigo. É contigo. Então vai indo, tu agora teus irmãos, então isso ajudou você a também tentar aprender um pouquinho esse lado empresarial. Talvez em algum momento ali Não, você, deu pô, ele peixe, podia né? ter me ajudado mais, mas ele quis que você Não, ele quis ensinar galgasse a pescar o mesmo, desafio. legal, Ele ensinava até na cobrança, Na cobrança. Fabiano. Por exemplo, eu peguei o carro dele, pediu, naquela época você dirigia sem ter necessariamente a carta, né? Habilitação. Né? Então ele me deixou, eu saí com a galera, meus amigos, fui para aqueles bares do Bessa ali, onde não tinha pavimento, etc. E quando eu cheguei de madrugada, tava o carro todo sujo, todo melado. Aí lá vai eu limpar o carro, lavar, etc, beleza. Quando eu acordei de manhã, que eu fui ver, o carro tava sujo do mesmo jeito. E aí eu fui lavar o carro, ele chegou e me pegou lavando esse carro. E aí perguntou, onde é que você tava? Aí eu, para dar uma disfarçada, disse, não, tava na casa do amigo, no bairro dos Estados. Aí ele chegou, foi olhar no pneu, tava lá. O pedaço de barro, né? Aquele barro amarelo do Ele Bessa. chegou, aí pegou aqui, ó. Isso aqui é do Bessa. Essa areia siltosa aqui é do Bessa. Não teve jeito, Isso aqui cara. não é bairro dos Estados. Rapaz, Mas ali viu a barra, mais né? boa, né? E se viu como ensinamento. Aqui é de frente ao Batal no Bessa. Eu tô sabendo já. Igual o cara do Gladiador, ele pega, cheira, rapaz, isso aqui é do Bessa. Isso aqui é da Argemiro de Figueiredo ali. Ele ia dizer o nome do bar. Tá sem jeito de passar a perna. Dá não. Pois Olha era, só que era outras épocas, né? Outros bares, Hoje em etc. dia, né? Legal, coisa boa. História legal. Isso mostra que o cara vivia aquilo ali, né? Ele sabia do que estava falando. Para ele era algo que completava ele e ele passou isso de forma hoje para os filhos dele que estão conduzindo a empresa. E hoje, quais são os desafios assim da Concresol, da Compesol? O que é que você visualiza assim, ampliar o mercado daqui de João Pessoa, ou quer abranger para outros mercados além dos que você já atua, que é o quê? Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, mais ou menos isso, né? Um dos desafios da gente, a gente quer fazer expansão de frota e também renovação. O setor foi muito impactado com essa questão de crise e de aumento do valor do aço. Sim. Ali não foi só, por exemplo, o aço que usa na questão da obra para fazer o vergalhão, etc. Mas encareceu também esses produtos. Sim. Então a gente está procurando renovações nesses equipamentos e sempre acompanhando também as coisas novas que estão acontecendo no mercado. Alternativas, né? A gente vem Eu sempre procurando digo o isso. seguinte, a engenharia não é você encontrar a solução e mandar executar. Você encontra uma solução e aquilo dá para fazer, mas você tem que enxergar 2 ou 3 opções para que a engenharia tenha a sua questão racional, né? Senão você encontra uma solução que é tão cara que inviabiliza qualquer empreendimento, né? Eu acho que os bons engenheiros, ele tem esse diferencial, assim, né? Você vai, por exemplo, tratar 2 ou 3 alternativas, mas que tem que ser viável, né? A economia, ela está ali atrelada à parte técnica da engenharia. Claro que a técnica prevalece sobre a economia, a segurança está acima de tudo. Agora, é preciso sempre encontrar esse equilíbrio entre a segurança da obra e a economia, que isso é que gira, faz com que a engenharia funcione, né? A gente teve caso aqui em João Pessoa, de prédio que deu
problema e foi ter que resolver, procurou Teve você, a empresa de comprometimento vocês? de estrutura. Teve algum de caso assim? fundação? Bom, Curiosidade, você, até uma você tem assim, tem alguns prédios realmente que tem uma necessidade a mais de um certo controle, de um certo cuidado. Não é à toa que tem aí um ramo da engenharia que está muito em voga, que é patologia, recuperação, Sim. diagnóstico, né? Está passando por isso aí. Na parte de fundação, a geotecnia, ela não é, pelo menos na gente do setor, a gente não gosta de dizer que ela é uma ciência exata. O próprio documento que rege a engenharia de fundações, a nossa norma, que é a 6122, ela começa dizendo, não é uma ciência exata. Por quê? Pode ter ajustes a serem feitos durante a obra. Uma coisa é você fazer uma investigação do solo, que são testes pontuais, outra coisa é você ir realmente fazer a obra. Então, tem alguns momentos que precisa fazer algumas adaptações. Então, é um ramo que ele passa por esse tipo de coisa, por esse tipo de cuidado, de controle. Legal. E esse negócio das fachadas, Wilson, que você acha que isso aí foi legal? Porque isso também mexe com a estrutura. Você consegue ver fissuras. Toda fissura num prédio, ela é decorrente de fundação ou de... Não. Pode ter assim uma série de fatores. De fatores, né? de Pode motivo, ser a questão de dilatação térmica, né? A questão do material que você usou, a questão da execução que você fez para colar essas partilhas, etc. A fundação também é um desses pontos. Então, a gente trabalha dentro de limites, esses limites procuram evitar esse tipo de situação. De que hajam, por exemplo, problemas futuros na obra. Alguns deles, na grande maioria, eles são problemas estéticos, que você consegue resolver de uma maneira mais simples. Agora, cosmético é fácil, né? Você consegue restaurar. Mas quando é estrutura, meu amigo. E aí, mesmo sendo esses estéticos, em algum momento eu acho que tem que ter uma correção. Porque se não fizer nada, ele pode progredir para uma coisa um pouco pior. O prédio ficar torto, isso é normal acontecer? Não, aí não é normal. Não é normal. Por exemplo, não é normal você colocar muito reboco em fachada, em parede, etc. Às vezes está mostrando que não teve um cuidado como deveria a obra, né? Mas acontece? Não é comum, mas de vez em quando Meu acontece. Deus do céu, tá Rapaz, vendo? olha, eu acho o seguinte, o cliente, ele hoje, você como Doido. advogado, você vai me dizer, o cliente hoje está mais criterioso. Então, se a construtora, o investidor, não entender que tem que seguir uma cartilha ali de como executar bem feito, se cercar de bons profissionais, o produto final não vai ser aquela coisa. E aí vai ver uma série de problemas. Não, mas ele tá me dizendo uma coisa aqui que eu fiquei até preocupado, porque, ou seja, se há um reboco maior, né, é para corrigir uma imperfeição, não é isso? É mais ou Uma menos má isso. execução, né? Uma má- Execução. Por exemplo, E no como é que papel, isso passa, cara? no papel de um comprador, se eu fosse comprar um imóvel, eu queria saber quem é a construtora, Sim. né? Certo. quantos anos Boa, ela isso tem é de muito bom mercado. saber. Qual né? pontua aí pra É gente. tudo escrito lá, né? Quais Exato. são as obras que ela já fez, né? Obras na região, qual é o porte, qual é a característica do produto que ela está acostumada a fazer. Quem são os profissionais envolvidos que ela contratou, né? Qual é, por exemplo, certificações que essa empresa pode ter. Então, eu procuraria isso aí, né? Eu não entraria, por exemplo, porque todo o mercado, às vezes, quando você está ampliando, está crescendo, aparecem pessoas de vários locais, né? verdade. Muita gente que não tem ainda A expertise. a experiência, a Não, expertise isso para tá fazer isso. acontecendo. O pessoal que, por exemplo, construía muito ali na Zona Sul, prédios de 3 andares, que aquele ali é outro tipo de fundação, não é isso? E parte para construir prédios de 10, 15, 20, ou seja, o primeiro e o segundo prédio deles. Então, esses aí a gente tem que tomar um cuidadozinho um pouco maior, porque não é que eles vão negligenciar, mas eles não têm a expertise do mercado, não é isso? Nesses casos, o que é que ele pode fazer? Mercado da construção. Ele pode, por exemplo, se assessorar com um engenheiro que já fez, né? Que já partou. Legal. Então, muitas vezes você consegue passar por essas etapas com isso, com você pegando profissionais que já têm experiência. Agora, eu fico falando aqui que a gente tem que enaltecer a engenharia paraibana e também me preocupo em até perguntar quem é educador, quem é professor. Essas gerações estão se formando agora, se a gente está tendo aí O nível é bom, né? uma reposição adequada. Tá muito desafiante aí essa nova turma. O pessoal não está querendo nada. Qual é a visão sua como dono de empresa da engenharia e, ao mesmo tempo, professor? Isso. Porque nem todo mundo teve o privilégio de ter um mestre em casa, né? Verdade. Bom, eu vejo o seguinte, o mercado, ele tem oportunidades para todo mundo, e sempre teve, sempre vai ter. Agora, eu percebo que o nível de exigência vai aumentando.
ao longo dos anos. Até porque eu acho que teve uma época aí que teve muita gente indo para a engenharia, para os cursos de graduação, e aí fica mais profissionais para depois entrar no mercado. Eu noto uma geração assim um pouco mais imediatista, de querer assim aprender as coisas rapidamente. Mas, por exemplo, você não consegue acelerar a experiência. Isso Não é tem verdade. como, você tem que vivenciar, tem que passar por ela. Então, é uma geração que, se eu pudesse dar assim sugestões, Sim. eu diria, vá estudando dentro do seu tempo, vá se capacitando e com foco. Né? Às vezes eu vejo o cara tá olhando aqui para engenharia, mas está olhando aqui já para uma outra questão, uma outra área, porque um cara se deu bem fazendo um TikTok da vida. Que é tudo pra ontem, né, cara? É. E não tem paciência Ó, para ele enfrentar falou as isso Isso coisas. falou aqui, bem, cara, é isso aqui é bom e é imediatista. ruim. Tem que saber trabalhar. Aí imagina na engenharia que você tem que ter um resultado, e aí você tem que comparar esse resultado, ver se algum projeto que foi feito dessa maneira foi feito, se deu o resultado esperado. Uma obra tem cronograma, né? Tem pô. cronograma e o cara que é habituado a ter informação rápida na mão, como você tem no celular, você tem informação na mão, ele acha que você vai conseguir fazer Você isso. falou bem, uma coisa é ter acesso. É. Claro que essa geração aqui, o acesso é muito maior. Agora, uma coisa é você saber o que você vai fazer com esse acesso à informação. Com essa informação, exatamente. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. A galera hoje é Ctrl-C, Ctrl-V, né? É. E não é assim. Só de você imaginar, vou botar uma empresa de engenharia para uma construtora e saber valer que construir no bairro da Zona Sul é o mesmo só ali na Zona Norte, não tem nada a ver, meu amigo. É. Eu fico Tem bem algumas preocupado, coisas iguais, mas verdade. não são tudo, né? Eu fico feliz que João Pessoa é case para isso, né? Que forma bons profissionais e acho que é um mercado bem perene para a gente, mas eu fico pensando em outros lugares que já não tem essa exigibilidade na formação desses profissionais. Como que fica essa certificação? Porque, olha só, nos filmes apocalípticos, quais são os profissionais mais valorizados? Já percebeu? Engenheiros, que são construtores. Quando o bicho pega, né? Exatamente. O cara lá. Tanto que até no governo aí passado incentivavam muito para quem queria pegar financiamento educacional, né, de formação superior. Qual curso? Eu quero estudar, sei lá, outro curso, né? Para não depreciar o curso, enfim. Mas, não era tão mais fácil, mas eu quero estudar engenharia. A aprovação das bolsas era muito mais rápida, porque o país, um país, ele se desenvolve com os engenheiros. Então, eu acho isso bem bacana, né? Eu acho uma profissão assim muito gratificante. Principalmente assim, eu acho que para o cara que se descobre como engenheiro de obra. Porque engenheiro de obra todo dia é um desafio, é uma coisa diferente, não é monótono. Até a relação com as pessoas, porque ele trata, por exemplo, com serventes, com pedreiros, com o pessoal de trabalhar com aço, com carpintaria, com o escritório, com o dono da obra, com os clientes que vêm para visitar a obra. Então, é um mundo realmente de coisa que ele tem que desenvolver algumas habilidades de relacionamento, não apenas técnica. E, assim, no período que eu passei como estagiário dentro de obra, assim, eu achei muito interessante. Que é uma coisa que eu acho que motiva muito engenheiro. Eu acho que quando ele pisa no canteiro, o cara vê, é isso que eu quero para minha vida. Acho que se o médico estuda e vai lá e vê o cara costura, bom de saúde, estava mal e fica bom. Eu acho que pro engenheiro é ver que estava no papel o projeto e agora você num vê... terreno que não tinha nada. Você imagina qual é vamos dizer assim, o orgulho e a sensação do cara que ajudou a participar da execução do maior prédio da Paraíba. Mais alto. Mais alto, Pô, eu sempre... A gente já tem, né? A gente quando tem faz a negociação... Tá vendo ali aquele moço, aquele prédio, eu ajudei a construir. a música. Zé Ramalho, né? Zé Ramalho? Zé Ramalho? Não sei. Chico Chico Buarque. Buarque, verdade. Mas a gente que às vezes comercializa a área, né? A gente, corretor de imóvel, a gente negocia a área, faz a permuta, a venda para a construtora, e aí a gente vê aquele prédio nascendo. A gente que faz esse trabalho inicial, a gente já fica orgulhoso. Quem dirá quem executou aquilo ali? Não, Fabiano? Eu sempre me surpreendo, Marco, quando eu vejo o seguinte, porque eu sou um dos primeiros a entrar na obra. Então, quando eu chego, tá lá, às vezes, o mato. Sim, a fundação é o E primeiro, aí né? bota uma máquina para fazer, etc. Aí eu só volto na entrega do prédio. Na entrega do prédio. Então, é um impacto muito grande que eu tenho quando eu vejo tudo montado, bonitinho ali, aquela pessoa se confraternizando numa festa. Realmente é um momento para comemorar. Como já tem um puta portfólio, vai ter que fazer uma exposição, não é não? Foto do antes e do depois. Por exemplo, botou aqui foto do Mangabeira Shopping. Botou o terreno, um buraco lá, o cara cavando com a máquina, e agora tem um shopping lá, né? E aí uma série de prédios. Até pra assim... você estar com teu filho lá e falar, ó, papai, ó, filhinho, que eu chamo meu filho de papai, né? Mas olha só, filhinho.
Isso aqui papai ajudou. Eu acho Pois bem é. legal, né? Eu acho legal. Eu acho que legal. sim, dá Você- gosto quando Dá você vê uma gosto, obra você- feita, né? Diga aí uma obra sua que você tem um orgulho assim. Lógico, são Ah, tantas, né? Mas essas assim, que essa você, daqui. essas que você passou aí, né? Que você mostrou aí, são Aqui, obras de né? escavações que são desafiadoras. Esses empresariais todos que você fez aí, né? Eu acho Shopping, que né? aquelas obras Aquela pequenas. do altiplano ali, cara, que tem aqueles arranha-céus ali que ele participou O de Tugeneve, toda- que você falou aqui, Foi comentou uma com boa a gente. obra também, assim, para você. Fundação também Pode fez. botar aí, muito pode desafiador, botar. né? Vai botar a foto. Agora, uma das obras mais difíceis que tem não é Olha dos só, prédios Peraí, altos. né? peraí. É, olha Isso é só. aonde? Isso é no Altiplano, né? Ela é no altiplano, né? É uma Qual vista é mesmo. esse prédio? Qual desses prédios vocês fizeram aí? O que você estiver vendo aí, acho que 90 e poucos por cento. Aquele ali é o Só Geneve, dá né? concreção com o pessoal, cara. Paraíba, né? Foda, né? Não veio engenharia de fundação de fora fazer aí. Não, né? não precisa. Não Aqui precisa, você né? encontra o que você precisar. de Não, e a solução. qualidade, Fabiano, dessas construções são espetaculares. O material, todos os edifícios aí são com pastilhas, né? Que tem uma não uma deve melhor nada, né, qualidade. Não material. deve Agora, nada, para você ver, nada, por exemplo, nada, um dos nada. desafios que a gente tem, mais difícil, não é nos prédios altos. É naquele prédio, por exemplo, de estar ali num porte intermediário, que você está num solo também intermediário, e aí você fica, e agora? Dá para provar com a sapata ou precisa estaquear? Decisões, Esse né? é o principal Decisão, né? desafio. É, Ah, eu achei que o prédio alto. é porque o prédio alto você já vai estaquear. Já vai estaquear, você já tem a todo prerrogativa de estaquear a decisão. Então o né? desafio é esse. É você estar naquele prédio intermediário, no solo intermediário, aí E na você dúvida, fica. aí na dúvida tu faz E o quê? agora, vamos o quê? Muita investigação. Isso até é Geotécnica. uma questão, experiência, até para cobrar o serviço, né? Ah, não, o prédio é mais alto, vai ser mais caro. Não, você pode ganhar uma concorrência com outra empresa. Não, esse prédio aqui eu sei que vai ser estaca e tal, mas aquele intermediário eu já não sei, então talvez o custo vai É ser... aquele prédio Então, pra de quem 8 vai andares, edificar, né? né? 6 andares. que Exatamente. Que Aqui dependendo da área que você vai construir, tem aquela dificuldade, né? Aquele solo um pouquinho mais problemático, aí você tem que depositar um pouco de tempo para analisar. Agora, Wilson, eu tenho percebido, por exemplo, meus pais, eles moram num prédio que tem 15 anos, né? E meu pai não quer sair de lá, que ele chega pra mim e fala, meu pai, ele é contador, né? Mas o meu irmão é engenheiro, ele fala, olha o tamanho dessas vigas aqui, cara. São realmente grosseiras. Aí você vai hoje nas novas construções, inclusive prédios até mais altos, umas vigazinhas pequenas. Ou seja, eu sei que isso é um avanço tecnológico, né, de estudo, mas de fato é seguro mesmo? Agora tem 2 pontos aí, eu vou dizer para você. O primeiro, tem um avanço tecnológico. Você pegar, por exemplo, de 20 anos para cá, a resistência desses concretos aumentaram. Apareceu também as proteções, né? Que você consegue fazer agora prédio sem viga. Apareceu isso também. E tem a Sem mão viga? sem viga, né? Aquelas lajes lisas. Ah, tá. Você faz a laje só com que uma isso viga fica- única, né? Às vezes aquela viga de bordo, às vezes nem bota. Então, isso do ponto de vista arquitetônico ficou assim muito bacana, porque você dá mais uma esbelto, suavidade né? Mais no esbelto, prédio, né? né? Fica mais leve. Prédio com Concreto planta protendido aberta. também, aquele concreto que é mais... Isso. E tem a questão da mão do profissional, que está calculando. Que aí, assim, eu acho, às vezes, um erro, o cara tá ali com economia de projeto, para pagar o projeto, o cara tá cobrando 5 a 10 mil reais a menos, e aí o cara não tá vendo o reflexo disso depois quando for construir. Isso eu acho um erro muito grande. É um Pois tiro no é. pé, você economizar aqui, mas lá na frente vai gastar mais. Não é brincadeira não, meu amigo. O papo tá bem bacana e o tempo passa, mas eu não queria deixar de falar desse livro mesmo, aqui. já tá... Estacas de Compactação. É um livro que teu pai, né, que vocês, né, fizeram. Da Foi tua tese, né? foi meu pai que fez, ele deu aí alguns exemplos de obra, realmente, né, obras aqui de uma pessoa, como foram calculadas, e a parte final do livro é o que se refere ao resultado dessa minha dissertação de mestrado, Ah, tá, entendi. que foi feito justamente nesse assunto aí de melhoramento de solo. Aqui são prédios todos da capital paraibana. Todos aqui de João De Pessoa. João Pessoa, né? Sim. Então, eles foram responsáveis, ou participaram, enfim, do seu estudo de mestrado, né? Sim. E estão reunidos nesse livro. Eu acho que de tão bom que esse livro é, acho que está esgotado, né? Vai Ele ter está que fazer outra edição. esgotado, aí você encontra, às vezes, em algumas xerox aí das universidades, deve ter lá no Acho que MP. a ideia do livro é mais perpetuar a história, a empresa e tudo mais, né? É uma divulgação que a gente faz, né? E até da própria técnica, que hoje ela é responsável por vários e vários prédios. Por exemplo, muita gente mora, não sabe ou não teve interesse em saber qual foi a história da fundação dela. Se você pegar, por exemplo, o bairro de Intermares, que foi feito na década de 90, numa vez só,
a máquina não saía de lá Não para sai fazer de lá. esse tipo de solução. Só mudando a obra, né? Só mudava de obra. Então todos lá praticamente foram feitos com esse naquela época, né? Que eram Hoje já prédios. tem bem mais outras. Hoje eu percebi algumas mudanças no mercado, por exemplo, a altura para escavação aumentou para fazer subsolo. Isso influencia no resultado da fundação. Olha só. Porque lá na praia, o solo bom, ele está em cima, logo no começo. Então, quando você faz uma escavação grande para fazer subsolo, você está tirando a parte boa do solo. Então, quanto mais você escava lá, aí você fica agora com menores chances de aprovar uma solução mais econômica. Agora, isso é uma escolha. Assim, talvez não escolha, mas assim, uma demanda. Porque não dá para fazer mais prédio hoje sem subsolo. Mas é isso que eu ia dizer, olha. Hoje em dia, o mercado exige mais do empreendimento. Então você não pode ter mais aquele pilotis que não tem nada, só tem portaria e vaga. Não, ele Hoje em exige dia, do né? profissional também, né? Isso influencia na execução, Na execução. e no custo total, porque as vagas de garagem, pilotis tem que ter lava-jato, tem que ter para carregar o carro O automático. carro né? elétrico, as áreas de lazeres agora saíram da parte de baixo, estão na Isso, cobertura do exato, prédio, ou seja, exato. é uma maior carga, né? Porque fica grande parte das pessoas lá em cima. Lavanderia, coworking, enfim, uma Então, é um série de coisas. desafio realmente. Coisas que o mercado hoje exige e que a A engenharia engenharia tem que se adaptar. tem que se adaptar e fazer. Wilson, cara, eu agradeço demais. Acho que a gente ia ficar falando aqui umas 5, 6 instante horas. passou, vai, no instante rapidinho. passa, é verdade. Vai ter outras oportunidades. O Wilson está fazendo parte de uma série aqui do podcast que é histórias, as famílias do mercado imobiliário, aquelas famílias que estão envolvidas, né, no dia a dia, criaram e ajudaram a construir o mercado imobiliário, tanto na engenharia como na parte de venda, na comercialização e intervenção. Nós vamos ter mais pessoas aqui que vão falar um pouco de sua experiência. E eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a Marco também, agradecer a você, toda a sua família, por tudo que vocês fazem e já fizeram né? E fazem pelo mercado. pela engenharia paraibana. Queria que você deixasse suas considerações, seus abraços aí, seus Bom, agradecimentos. para mim foi um prazer estar aqui junto com vocês, porque foi mais uma conversa de bar, né? Que a gente teve aqui, foi muito descontraída, muito legal. Eu não vou dizer gosto o que tem muito aqui dentro, não. Vou contar um whiskyzinho, né? Eu vou contar só a última história de Valdezão. Sim. Às vezes eu ia para aula da saudade com ele, que ele era professor, nem me levava várias vezes, até antes de entrar na engenharia. Sim. E lá ele tinha um acordo comigo, que ele gostava de fazer o discurso dele tomando uns golezinhos de uísque. Sei. Então, na hora que ele começava lá a falar, eu tava na plateia, ele olhava para mim, aí tinha um sinal, tinha um código. Ele pegava aqui na gola e fazia assim, ó. Olhava para mim lá dentro, eu ia lá dentro, falava pegava com o o garçom, Ei, ninguém já sabia deixava dessa, o viu? copinho. O podcast igual foi esse quem aqui, ó. falou. aí, ó. Denunciou, né? Então, no próximo podcast, que aqui o sinal tá aqui, ó. Se eu Aqui, fizer assim, ó. Vamos adotar, vamos? Vamos adotar. Trazer água de Ó, coco, né? Ó, galera da Prisma, quando eu fizer assim, ó, já sabe que tem que servir uma dosezinha. Gostei, aí. vou adotar isso aqui pros Anota aí o próximos, viu? código, viu? Tô falando, rapaz, Valdezão é figura, cara. O cara que legal, ficou queria na ter mente conhecido, na mente de todos nós. Enfim, foi um prazer estar com vocês aqui. Depois, quando quiserem novamente, a gente continua lá no Batente Connection, né? Isso. Aí O tá Batente certo. é um lugar que a gente, Falou, não da poderia galera da deixar. engenharia, da turma da gente, né? Enfim, a gente chegava, tomava uma cerveja, um negócio e ficava conversando. E aí a discussão ia de engenharia, de mulher, de festa, de farra, de tudo. Aí, Tá vendo aí, Mariana? Tá vendo aí, né? Essa Isso eu não é que fui. ficou, cara. Essa não... O cara, além de ser meu grande amigo, a gente compartilha um bocado de história da época e tem cara hoje que tá em São Paulo, conversa com a gente, né? Tem cara que tá aqui, tem cara que seguiu outros ramos sem ser engenharia, mas ficou muito a lembrança, ainda tá aquela conexão, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Ó, foi um prazer aí, obrigado. Você Valeu. é um grande amigo, obrigado por tudo, obrigado por confiar no podcast. E você que assistiu a todos nós aqui nessa conversa, nesse bate-papo, siga nossas redes sociais, né, Marco? Exatamente. Siga o nosso canal no YouTube, né? O canal do Open House Podcast e o nosso Instagram. Compartilha aí as informações, os vídeos que vocês vão receber. E a nossa intenção aqui é passar para vocês o melhor do mercado imobiliário, né? Ouvir as histórias que a gente julga ser bem relevante para o mercado, que é o nosso dia a dia, e passar para vocês de uma maneira mais descontraída. Esse é o objetivo do Open House Podcast. Abraço a todos, até o próximo Open House. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.